Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. É com alegria que estamos aqui, mais este sábado, com o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Você, querido ouvinte, que ligou o seu rádio neste momento, o programa Uma Razão para Viver acontece um pouco mais de 20 anos. E neste ano estamos aos sábados, das 17 às 18 horas. E ter você na nossa companhia é uma grande alegria e satisfação para todos nós. Nessa tarde de hoje nós vamos comentar um tema importante diante as vivências que está tendo, no mundo atual. É os infortúnios ocultos. Tema este vindo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que Jesus disse: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nós estamos hoje aqui para falar um pouco desses infortúnios ocultos, também com um convidado muito especial, que é o nosso amigo Lucinei. Boa tarde, Lucinei. Oi, Daura, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Três Rios, A gente já deixa o nosso agradecimento aqui pela grande oportunidade que a gente está tendo de compartilhar um pouquinho, desse tema tão importante nos dias atuais, Daura? Com certeza. E para você que também não conhece a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, fica o nosso convite. A Sociedade Espírita fica na Vila Isabel, na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, ao lado do Vila Nova 1, mais ou menos em frente aonde vende Carvão Roitec. Nós vamos então começar a esboçar esse tema, infortúnios ocultos. É primordial, primeiramente, fazermos a significação desses termos, para que você, ouvinte, entenda de forma mais clara. Infortúnios são as más fortunas, não é? É os acontecimentos infelizes que todos nós temos nos nossos momentos, ao longo da existência terrena. Quem nunca passou por um infortúnio? Uma dificuldade financeira, um desemprego, uma perda de um ente querido, uma decepção amorosa, uma ingratidão. Tudo isso são momentos infelizes que ninguém gostaria de passar. Então, infortúnios, além da má fortuna, da dificuldade financeira, é também qualquer acontecimento infeliz, indesejável que o ser humano atravessa. E oculto, nós vamos lembrar que desde a infância nós vemos esse termo, Tudo que é oculto nos traz mais curiosidade de buscarmos aprender. O oculto é algo que está escondido, está encoberto, está secreto, não descobrimos ainda. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz para nós, no item 4, o seguinte: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um gravado, sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que façam assistência. O que isso quer dizer para nós? Diante das calamidades que nós vemos nas mídias televisivas, nos jornais, no Facebook, através do meio da internet, nós temos acesso a tudo o que acontece quase que instantaneamente no mundo todo. E quando essas calamidades, por causa da chuva, das enchentes,
ocorrem, há sempre uma comoção muito grande da população em todos os lugares, em querer ajudar aqueles infortunados. O que isso significa? Nós tivemos agora, recentemente, Petrópolis, não é? Chuvas fortes, calamidades, pessoas que perderam, né, tudo e até familiares. Todos estão se locomovendo e isso nos emociona, comove, né? É uma caridade coletiva para ajudar a amenizar algum trauma, alguma dor, alguma perda. Isso é válido aos olhos de Deus? Com certeza, é importante. Mas o que Kardec traz para nós avaliarmos? Ele fala que esse ato, né, de reparar algum desastre é um impulso generoso muito válido. Mas, no entanto, o mais importante é eu fazer uma caridade de generosidade descobrindo que alguém está passando um infortúnio sem que venha me impedir. Esse é o verdadeiro ato, né, da caridade dos infortúnios ocultos. Ou seja, a pessoa não veio falar que ele está sofrendo, que ele está necessitado, mas você, com um olhar atento, observando o seu próximo, pelo amor que Jesus já tenha nos dito sempre, e é tão atual que nós temos que ter olhares generosos, olhares iluminados uns para com os outros, nós vamos perceber que aquele que está ao nosso redor não está bem, está passando alguma dificuldade. E aí, eles que não se queixam, não buscam ajuda, e às vezes não é nem por orgulho. Claro que tem aquelas pessoas que são orgulhosas, soberbas, não pedem, não são humildes, sofrem caladas por orgulho, mas outros é por não querer incomodar, por ficar sem graça, não ser destemido, ser um pouco mais tímido. E é a esses que nós devemos estar atentos, olhando e também levando o lenitivo, levando a paz, levando a esperança. Não é isso mesmo, Lucinei? Com certeza, Daura. À medida que você foi elucidando aí esse tema, eu não deixei de pensar em momento nenhum um dos infortúnios ocultos que a humanidade sofre, né, que muitos seres humanos sofrem e assim acabam com a própria vida, é a depressão, né? A depressão, a pessoa muitas vezes sofre calada, fica recuada num canto dela, e isso é muito importante para a gente, né, que já tem um certo conhecimento, ficar atento a esse tipo de infortúnio oculto, porque esse é um dos infortúnios, né, são muitos, que a gente não consegue muitas vezes perceber tão facilmente. E se a gente perceber e puder ajudar, nós salvaremos uma vida, né? Eu acho que, em se falando em infortúnios ocultos, é muito importante refletirmos aí nessa grande oportunidade que a gente tem, né? De praticar a indulgência, praticar a compaixão para com o próximo. Muitas vezes, Daura, somos levados a crer que não devemos interferir na aprovação do nosso próximo, na aprovação alheia, né? Mas é importante a gente refletir no que Kardec fala: fora da caridade não há salvação. E essas circunstâncias da vida, né, sempre irão nos apresentar aí essa oportunidade para a gente agir no bem, praticando a verdadeira caridade. Muitas vezes a gente pensa em caridade material, né? O infortunado, a pessoa que está sofrendo, né? A desgraça humana, né? Através aí, como eu citei, da depressão, ela muitas das vezes ela não está nos nossos olhos, mas a gente precisa muito prestar atenção. Um familiar da gente que começa a sofrer calado, né, provavelmente ele fica pensando, né, em suicídio. Nós tivemos recentemente, infelizmente, um caso desse, né, que a família toda precisa estar atenta a esses fatos, a esses infortúnios ocultos, né? Verdade, e o que mais mata é realmente, de fato, a depressão. Temos mesmo que estar atento. E quando você tocou, né, em relação, né, a Kardec trazer essa afirmativa de Jesus, que fora da caridade não há salvação, ele traz também para nós que você deve fazer o bem, né?
sem olhar a quem, sem julgamentos. E é o nosso dever amenizar a prova do outro para que ele possa passar com maior tranquilidade. Isso não é tirar a aprovação do outro e não é ter peninha, piedade, que são sinônimos e são sentimentos negativos que não ajudam, porque você ajudar o outro no que ele está necessitando não é tirar a aprovação dele, não é amenizar, não é fazer por ele e nem sofrer por ele, não é? Porque a verdadeira caridade é você ajudar, se envolver, mas não sofrer com o que o outro está sofrendo. Porque se aí você sofre, você começa a ter também dificuldades, vai psicossomatizar enfermidades e aí serão dois doentes. Então, para ajudar, nós precisamos ter um equilíbrio emocional muito grande. Nós precisamos entender a dor do outro e ajudá-lo, mas não querer que a dor do outro passe a ser a nossa dor. Não é essa a proposta pedagógica, educativa do Cristo, mas sim aliviá-lo, não é? Nas suas dores, para que ele possa levar a vida com mais tranquilidade, na certeza da esperança, de dias melhores, porque pai é pai o tempo todo, né? Kardec trouxe aqui, Lucinei, queridos ouvintes, uma história muito bonita que os espíritos disseram para Kardec, que é assim: quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada o saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família, cercada de crianças. A sua chegada refugie a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceite o benefício sem corar. O pai está no hospital e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe respugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, ela vai ao hospital levar ao pai algum conforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos. De todos, lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha, para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa,
para que dês a outrem. Qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu mesma quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa é a mulher do mundo porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. Mas certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender os trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora, e ela diz: silêncio. Ordena-lhe a Senhora: não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Então, essa bela história que Kardec, colocou para nós, e ele parece que a conhecia muito bem, né? Uma dama, um anjo aos olhos desses infortunados, à noite, que faziam muitas orações em agradecimento ao bem que esta mulher, distinta, fazia. Ela tinha o seu patrimônio, a sua riqueza, e em momento nenhum ela humilhava os infortunados, mostrando o que ela era socialmente, não é? Tão interessante, né? E quando ela foi na casa ajudar, ela leva a filhinha, que já é uma mocinha. Será que é importante, Lucinei, nós levarmos os nossos filhos para fazer a caridade junto conosco, para conhecer a realidade do mundo, não é? As diferenças sociais, os infortúnios que as pessoas passam? Daura, essa história, ela exemplifica muito bem, duas situações. Uma, é a importância de que Jesus jamais nos abandona, aqueles infortunados, as pessoas que sofrem, passam por tragédias, jamais serão abandonadas. E essa moça vai lá, os ajuda, a essa moça, a família, o pai que está acamado lá no hospital. Ela também nos mostra o importante da doutrina espírita, que é a prática da caridade, a instrução que a doutrina espírita dá, ou seja, ela consola, mas ela também nos instrui e, ao mesmo tempo, possibilita a gente de ajudar as outras pessoas, no caso da mãe, ajudar a menininha, ensinando ela, como fazer a verdadeira caridade. É de extrema importância, porque hoje em dia a gente vê, as crianças aí sem esse conteúdo, evangélico, conteúdo cristão. Então é importante que os nossos queridos ouvintes aí, as mães, os pais, instruam seus filhos para que no futuro a gente tenha adultos mais indulgentes, mais caridosos, com o próximo. Verdade. E a generosidade, ela parte do lar, não é? Criar filhos generosos e fraternos é ter tranquilidade na terceira idade, na melhor idade, vamos colocar assim, porque nós teremos a consciência tranquila de que desenvolvemos um papel de missionários, que somos tutores dos filhos, que Deus deposita em cada lar, em cada casal, quando tem seus filhos consanguíneos ou do coração. Toda a família é abençoada, e quando nós temos os nossos projetores, a gente tem
os protegidos, e nós temos uma missão, que é a missão de educar evangelizando, mostrando a palavra do Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E somente através dele nós temos a certeza que chegaremos ao Pai e a certeza que teremos um reino mais feliz na vida futura. E essa mãe, além de mostrar para a filha, ela mostra que a filha ela não é só dar um pouco da hora dela, não é o tempo dela e ajudar a cuidar, mas ela tem que dar algo dela também. Então ela fala, dela aprender a fazer umas roupas, confeccionar das suas próprias mãos, para assim estar fazendo a caridade. Então a caridade é muito bacana nós doarmos o nosso tempo, não é? A gente vai na campanha do quilo, a gente bate em cada casa, temos muitas graças, muitos nos ajudam, não é? Doam os alimentos, outros não doam, outros têm preconceito com a doutrina, mas enfim, doando ou não, a gente sempre vai ter a mensagem do Cristo a oferecer. Agora, se eu faço a campanha, eu também tenho que contribuir com essa campanha, não é? Não custa nada a gente adquirir um alimento que seja, porque ele vai fazer total diferença no lar de alguém. Então, eu coloco o meu quilo de alimento também. Aqueles que podem dar 2, darão 2 ou mais, não importa. O importante é você fazer do coração. Dar algo de si, não é? A verdadeira caridade é o desprendimento também material de si mesmo. Então, quando ela chega e eles ficam todos felizes, e a cumprimentam, porque ela já faz isso com uma certa constância, sabendo dessas famílias. Ela não só ajuda a família que tem um monte de criança, essa mãe tem um monte de criança, aquelas escadinhas, Nós temos muito isso na nossa evangelização daqui da Casa Espírita, porque a Sociedade Espírita Joana de Ângeles tem as 30 famílias, cadastradas, que são ajudadas, e somando mais ou menos 100 membros, que dávamos o almoço todos os domingos. E hoje, devido à pandemia, estamos parados com o almoço, mas pretendemos voltar brevemente. Mas nós atendíamos todos com muito carinho, com muito respeito, com muita generosidade. E nossas famílias é assim, tem escadinhas igual essa mãe citada no Evangelho, que essa dama, esse anjo da guarda ajuda. E ela ajuda vários, Vários aqui estão citados que ela ajuda. Só que tem pessoas que vai ajudar alguém, vai na casa de alguém ajudar, e ela quer impor as coisas, Ela quer mudar tudo de lugar, ela quer jogar itens da pessoa fora, ela não respeita, ela acaba insultando ou humilhando, degradando o outro, a imagem do outro, nas manias que o outro tem por essa falta de indulgência, de respeito, de compaixão. Ou então as pessoas dão alguma coisa a outra e falam, vê lá o que você vai fazer com isso, hein? Isso foi caro. Você já quer ditar a norma, como que a outra tem que proceder, como que ela tem que usar, o que ela tem que fazer. Não é assim a ajuda. E esta mulher do bem, que faz a verdadeira caridade, ela não se preocupa apenas com essa família, mas com aquela figura paternal, que está enfermo, hospitalizado. Porque quem é que está hospitalizado e vai se recuperar de uma enfermidade com mais rapidez e tranquilidade, sabendo que a família está nos infortúnios, passando privações, está em desequilíbrio financeiro, não tem o que dar o filho o de comer. Então ele nem recupera, ele nem colabora, não contribui com os pensamentos saudáveis a contribuir com os anticorpos para que eles se produzam e combatam qualquer enfermidade de forma mais rápida. Então ela vai no hospital, dá uma satisfação a esse pai de família, ou seja, eu não estou lá invadindo a tua casa e te desrespeitando, não. Eu estou te respeitando e fazendo o que está sobre a minha condição fazer, mas venho aqui te tranquilizar que a sua família está bem amparada, está protegida, e eu estou fazendo o que eu puder
para poder ajudá-los. E ela, quando fala que ela não se repugnará, está dizendo que ela não tem tempo ruim com ela, não. Ela vai cuidar do machucado, da ferida, ela vai lavar a roupa, ela vai trocar a fralda suja, ela vai limpar a casa, a louça. Ela está ali para servir, ela está ali para amparar, ela está ali para ajudar no que for possível. Porque tem aqueles também que acham que faz a caridade, querem fazer a caridade, colocam nas redes sociais que amam fazer caridade, mas quer escolher o que fazer e quer impor a forma que tem que fazer. Isso não é caridade, não é o ato de doar um pouco de seu tempo ou algo que você tem em supérfluo e acaba que você não está fazendo a verdadeira caridade porque você está humilhando, você está mudando algo, você não está respeitando o livre-arbítrio de cada um. Já pensou se essa senhora que provê todo esse sustento da família chegasse no hospital e falasse com esse pai de família: tá vendo? Aí agora você está aí doente, eu que estou lá cuidando dos seus filhos, da sua esposa, tá vendo o que você foi arrumar para você? Agora fica aí. Será que seria caridade? Mesmo ela dando todo o apoio financeiro ou material, não é? Do leite, do material escolar, do agasalho, será que seria jogando, né, para a pessoa assim, que ela é culpada de estar infortunada e de estar no hospital porque ela procurou? Não, né? Nós não estamos aqui para julgar nada nem ninguém. Nós estamos para nos ajudar, ajudando uns aos outros. Nós estaremos fazendo exatamente o que Jesus pediu que fizéssemos pelos outros, pelo nosso próximo, até mais próximo, amássemos como gostaríamos que fôssemos amados. Então, querido ouvinte, nós vamos para um momento musical. Não sai daí não, fique ligadinho conosco, já voltamos em breve, vamos ouvir essa linda canção. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.
voltamos após essa linda canção, queridos ouvintes, e você que ligou o rádio neste momento, estamos aqui na Rádio Três Rios, com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, situada no bairro da Vila Isabel. Nossas reuniões públicas ocorrem nas segundas e quintas-feiras, às 20 horas, e às quartas-feiras, às 19h30. Você é nosso convidado especial. Venha nos fazer uma visita. Conheça a nossa casa espírita. Fica na Vila Isabel, na rua onde tem o Colégio Particular SEV, Travessa Paulino Alves Tavares, número 6. Você que não pegou o início da nossa atividade dessa tarde, nós estamos aqui discutindo sobre os infortúnios ocultos do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o item 4 e nós estamos aqui trabalhando a mensagem que Kardec colocou através de uma história belíssima de uma senhora da sociedade muito rica, que fazia um trabalho de caridade com aqueles infortunatos, né? Levando o lenitivo, levando os condimentos àqueles que mais precisavam. E como que é importante ajudar, né? É interessante que ela não mostrava nenhum traje de riqueza, nenhum luxo, né, Lucinei? E isso é muito importante, nós não querermos, né, humilhar o outro, ter sempre essa humildade, essa simplicidade, né? Ter essa humildade, né? Como o próprio capítulo aqui já nos ensina, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É uma história muito bonita e que traz assim um ensinamento muito valioso para a gente, porque essa é a verdadeira caridade. Ela ia lá, doava o seu tempo, né? Era uma pessoa que possuía bens, possuía riqueza, era nobre. E, no entanto, ela era desvencilhada de todos esses bens materiais, porque ela queria compartilhar aquilo que ela tinha com as pessoas, né? E isso é muito bonito. Não só aquela família, né? Como a história diz aqui, outras famílias eram beneficiadas por ela. Ela carregava junto a menina lá, a filha dela, né, que também ajudava, também tinha aquela intenção de fazer a caridade, e essa caridade mais importante, né, que ela ia lá para o cantinho, deixava a carruagem dela lá, né, não queria se expor, né, dizendo, eu sou rica, por isso eu sou poderosa, né, querendo se envaidecer. É uma das coisas mais difíceis, a gente que é espírita sabe muito bem disso, uma das coisas mais difíceis é a aprovação da riqueza, né? A aprovação da riqueza, ela é dificílima, a pessoa às vezes acaba tropeçando no meio do caminho e deixando, né, de praticar a caridade com tudo aquilo que as facilidades, né, que a pessoa tem na vida dela. E é muito bonito a gente ver, né, que tem muitas pessoas, muitos exemplos aí de pessoas super caridosas, né? Nós temos jogadores aí que doam fortunas para instituições de caridade, né? Fazem o bem ao próximo. Isso é que é importante. A gente tem que viver a vida material. Estamos no planeta Terra. Temos que ter o nosso conforto, o nosso lar, né? Um meio de locomoção. Temos que ter o nosso alimento. Mas a gente tem que sempre pensar no próximo, né? Muitas pessoas estão lá infortunadas, estão passando necessidade, e aí é Jesus nos chamando, né, para que a gente possa doar aquilo que a gente pode. Se não temos a riqueza, se não podemos ajudar como essa moça ajudava, pelo menos a gente ajude com a caridade espiritual, né, Daura? Com certeza, e viver sem ostentação também, né? Com certeza. Porque tem muita gente que vive se ostentando o tempo todo. Ostenta, mas não faz a caridade. É o não saiba a vossa mão esquerda, né? Fazer com aquela humildade, né, no coração. Isso aí. E também, né, Lucinei, ao longo da história nós tivemos muitas pessoas que passaram os infortúnios ocultos, né? Que parece que é algo por ser oculto, né? Que ninguém vai descobrir nunca. Não. Em algum momento você vai ficar sabendo. Até que alguém ajudou, alguém que passava
um infortúnio oculto, mas que de forma nenhuma foi para a mídia falar nem nada, porque ele tinha algo que é muito bonito, é a dor resignada. Quando você passa com resignação, nós precisamos distinguir uma dor resignada do que aquela falsa modéstia, assim, não precisa ajudar não, ou o orgulhoso, o orgulho exacerbado de não querer ajudar, de procurar ajuda, de buscar ou de não aceitar, falar assim, não preciso não, porque ele tem pavor de pedir, porque ele acha que o pedir, devido ao orgulho que tem, que precisa ser trabalhado, é um ato de humilhação. E não é assim, né, Lucineide? Eu tenho um exemplo próprio, né, porque no passado eu já passei por dificuldades. Eu já tive do outro lado, né, graças a Deus, né, através do nosso trabalho, através da benevolência divina, a gente conseguiu um emprego, conseguiu uma situação um pouco mais confortável na vida, mas eu já passei por dificuldades e sei exatamente como é isso. A gente tem que ter também a humildade de ir ao encontro de uma solução, né? O infortunado, ele muitas das vezes ele tem esse orgulho, né, ferido. Ele não quer buscar a solução para o problema dele. De repente, um ouvinte que esteja aí nesse momento se identifique, né, com o que a gente está passando aqui através do rádio, desse programa maravilhoso. E pode ter certeza que você será ajudado. É preciso que você procure, busque e tenha fé, né? Tenha fé. Muitas pessoas têm problemas muito grandes e acabam entrando em depressão, mas não tem a quem buscar. Mas eu digo para você aí que está do outro lado, que de repente está passando por uma dificuldade física, moral, espiritual, busque ajuda, porque você sempre vai encontrar. Deus, ele sempre está com você, né? Os espíritos amigos, os benfeitores espirituais sempre vão, né, te indicar o melhor caminho. A gente sempre vai ter uma ajuda espiritual na nossa vida. E a doutrina também, né, Lucinei, ela fala para nós da conexão com Deus, esse elevar de pensamento, não é? Pensamentos bons atraem coisas boas. Então, quando nós estamos passando infortúnios ocultos, jamais podemos nos esquecer do Pai, amoroso, justo e bom, que sempre nos vai oportunizar, através de um anjo enviado, a nos auxiliar no momento de mais dor, de mais tribulação. Sempre vai aparecer alguém. Isso se chama fé. Então, nessa mensagem que Kardec traz, né, nesse item 4, os infortúnios ocultos, quando ele fala desse anjo que vai levar o lenitivo a diversas famílias, não é uma só, e inclusive ele coloca que ela vai numa carruagem, mas ela, de modo algum, ela mostra essa carruagem. Essa carruagem fica na rua, no cantinho, enquanto ela vai andando de lar em lar, né, lar muito simples, né? Alguns ainda sujos, paupérrimos, com dificuldades, né? Em ruínas, mas ela não hesita em subir o mais alto lar de cada família para levar os condimentados, que, aliás, ela tem nessa grande carruagem meio que escondida, para que não humilhe essas pessoas humildes, né? Ela tem para que todos possam receber diante da dificuldade. Ela se preocupa com a dificuldade, na verdade, de cada um, porque cada um passa um infortúnio diferente um do outro. Ninguém está sofrendo igual. A minha dor pode ser diferente da sua, o que eu sofro muito com uma coisa, você já vê de outra forma, não te abala tanto, não é? Hoje nós estamos vivendo situações conflituosas no mundo, por causa da guerra. Quantos pensam e se emocionam, ficam motivados, fazendo oração, e a oração chega, e nós devemos fazer constantemente durante o dia, porque Jesus, né, sempre nos ensinou
Orai ao Pai que estás no céu, orai e vigiai. E a oração é uma força fluídica muito grande. Vai chegar de alguma forma no país que está em guerra. Vai chegar, vai ajudar aqueles infortúnios. Então, nós precisamos orar, precisamos nos importar com os nossos irmãos. E quantas pessoas, por orgulho, por tolice, por intolerância, não entendendo, né, tendo a ignorância do não saber, do não conhecer, fala assim, o país está em guerra para lá, não é aqui, e não vê que tudo isso repercute no mundo todo, na economia, nas compras, nas exportações, no próprio alimento do nosso lar, porque se isso dificulta a questão global, a questão de aquisição de mercadoria, não é? Para a fabricação, né, de mercadoria, de insumos, isso vai repercutir o quê? No financeiro, no nosso bolso, na nossa casa. E muitos não estão nem aí, porque acham assim, tá lá longe. E nós temos os respingos das guerras no nosso lar. Então nós precisamos, né, melhorar o nosso padrão vibracional através da prece e entender o quanto bem nós já podemos fazer. Nessa mensagem, por exemplo, falam aqui que à noite, não é, bênçãos se elevam em favor ao Pai para ela, para esse anjo que fez o bem. Porque quando alguém faz o bem para nós nunca vamos nos esquecer. Nós vamos sempre lembrar da Dona Maria, da Dona Joana, do seu Zé, aqueles que passaram pela nossa infância. Nunca nos deixou faltar um lápis para estudar, uma folha para escrever, não é? O pão para tomar o cafezinho. Quantos infortúnios nós passamos, nós já vivemos, na perda de um ente querido, não é? Um aluguel vencido, uma conta para pagar. Todo lar já passou um infortúnio, ou está passando, porque a depressão ela não está escrita na testa de ninguém. Às vezes você está tendo crise de ansiedade com o seu problema, com o problema do seu irmão, porque você já consegue se colocar no lugar dele de forma errada às vezes, porque você não pode sofrer ao ponto de ficar enfermo com o sofrimento alheio, mas sim ajudar. Quando eu não consigo ajudar de forma efetiva, materialmente, financeiramente, eu posso ajudar com a oração. Aliás, eu posso ajudar sempre com a oração, porque essa oração ela cura, ela é energia curativa que chega no hospital, restaura o enfermo. Quantos no seu leito de morte, médicos já falando que não passava de tal dia, ou dessa semana, ou desse mês, e como se tivesse milagre e o milagre acontecesse. Nós sabemos que não existe milagre, nós sabemos que Jesus não fazia milagres, mas é a essência pura de amor, de caridade, de bondade, e ele ainda dizia, foi a sua fé que te curou, que te salvou. Porque nós podemos fazer o que ele faz. E não é a doutrina que traz isso para nós. É Jesus que dizia isso aqui a todos nós que vivemos lá num passado não tão longínquo assim, né? Vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas para isso nós precisamos nos conhecer. E para nos conhecer dá trabalho, nós precisamos nos aceitar com as poucas virtudes que temos e temos que desenvolver outras, e aceitar também os defeitos, os equívocos que vamos ocorrendo no caminho, provocando, recebendo, mas sempre perdoando, amando e servindo. Lembrando que nós viemos aqui para servir e não sermos servidos. Tem uma mensagem interessante ditada por Hamed no livro Estamos Prontos, não é? Do Francisco do Espírito Neto. A pior guerra é aquela travada em nossa intimidade, num combate silencioso e insensível contra diferentes costumes, povos e culturas. Então, muitos estão indiferentes à guerra que acontece lá fora, não é? Mas por não compreender
que tudo isso vai chegar a nós, porque também são nossos irmãos. Enquanto eu não ver Deus como um pai, eu não vejo o outro como irmão. Enquanto tiver um interesse único, pequeno, que seja pessoal, eu não serei capaz de amar com profundidade e exercer a sublime caridade verdadeira. Então, vou passar as considerações finais para o nosso irmão Lucinei, que é muita alegria recebermos ele, né, fazendo segunda vez o programa. Daqui a pouco o Lucinei está aí conosco, fazendo o programa da rádio sozinho, né, nessas duas participações agora especiais, mas daqui a pouco ele está aí desenvolvendo conosco, e nós temos grande satisfação e alegria em receber mais um irmão na nossa casa, um trabalhador assíduo, com sede de aprender, de buscar e principalmente de trazer o Evangelho do Cristo e a doutrina para todos nós. Então faça suas considerações, Lucinei. Muita responsabilidade, viu, ouvintes? Muita responsabilidade, mas a gente vai, né, trabalhando aí com Jesus. É tão bom, né, a gente caminhar com o nosso mestre, porque ele nos ensina, né, a amar ao próximo como a nós mesmos. Claro que é difícil, claro que a nossa luta interna, o nosso duelo, né, com os nossos defeitos é muito grande. A gente pode até tropeçar no caminho, mas que continuemos, né, ajudando os nossos irmãos aí que estão nesses infortúnios ocultos, né, saibamos identificar. É muito importante, né, que a gente saiba identificar esses sofrimentos internos. Na maioria das vezes, a pessoa não tem nem coragem de compartilhar com a gente, mas é preciso que a gente tenha, né, essa intuição, e com certeza a gente vai ter essa intuição, né, através dos nossos mentores, nossos amigos espirituais, né, a gente sempre vai ser intuído se a gente tem essa necessidade, essa vontade de nos melhorar, ajudando ao próximo, porque se a gente tem problemas internos, se a gente tem dificuldades e a gente esquecer de nós mesmos para ajudar ao próximo, automaticamente a gente já vai estar, né, dando um passo adiante, deixando de lado os nossos problemas, porque a gente vai perceber que o próximo às vezes tem muito mais problemas do que a gente. É um prazer minha segunda participação no programa, né, com muita alegria. No último programa eu até cantei, né, participando lá com a nossa amiga Nádia, foi muito bom. E agora com você aqui está sendo um prazer também, muito grande para mim. Eu espero que a gente tenha, né, passado aos nossos ouvintes aí aquilo que foi a nossa intenção, né, compartilhando um pouquinho de conhecimento através do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, uma ótima noite a todos, bom final de semana. É isso aí. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? E a prática é que nos leva à perfeição. Nunca fala assim, eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir. Isso não pode existir, né? Nós precisamos ao menos tentar, estudar, trabalhar, servir e fazer de forma dedicada, a coisa flui, porque nós somos intuídos o tempo todo, né? É os espíritos, segundo Kardec, que obteve a resposta, né? Os espíritos influenciam na nossa existência, no nosso pensamento? Sim, muito mais que vos imaginais. Na verdade, é ele que vos dirige. Então, se nós somos dirigidos, vamos querer ser dirigidos pelos melhores, pelos mais iluminados, pelos espíritos de luz, né? Através do equilíbrio mental, da força do pensamento, pensando coisas boas, positivas, sempre tendo uma palavra de consolo, não é? De esperança, igual essa irmã, esse anjo da consolação que recebia esse banquete de oração de luz em agradecimento, porque é o que eles poderiam retribuir. E a gente precisa fazer o bem sem pensar em retribuição, senão não é a verdadeira caridade. Mas quando a gente faz, as pessoas sentem, né, essa vontade, porque nós fizemos o bem para elas na vida delas. Então elas oram. E essa oração, que é um pensamento bom, positivo, elevado, chega até nós. Nos dá bom ânimo, nos dá dinamismo para viver, nos traz mais energia para continuar seguindo, fazendo o bem, ajudando. Então, meus irmãos,
esteja sempre conosco. Nós vamos finalizando o nosso trabalho dessa tarde e estamos terminando a noite, desejosos de que tenham todos vocês uma noite abençoada, um findar, de semana, um domingo produtivo também com Jesus, dinâmico, com a oportunidade de servir, de amar mais, de perdoar, de pedir perdão, de fazer a diferença, sendo luz na vida um do outro, não é? E não deixem de comparecer à Sociedade Espírita Joana de Ângeles, você que ainda não conhece as nossas atividades, as nossas palestras, às segundas, quartas e quintas, com acolhimento às 19h30, tá bom? Nós aguardamos vocês. Nós teremos o nosso bazar agora em março, provavelmente na próxima semana, daqui 2 semanas, mas nós estaremos divulgando nos próximos programas que ocorrem, todos os sábados, das 17 às 18 horas. E também colocamos nas nossas redes sociais que você, querido ouvinte, também deve ir lá no Facebook. A página é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Nós também temos o canal no YouTube, Seja TR, que é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Três Rios. Porque, na verdade, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles tem esparramado no Brasil todo. Nós temos essa sociedade em vários lugares. Elas não têm ligação uma com a outra. Cada um é uma casa espírita, seguindo o espiritismo de Kardec, a codificação, os preceitos, as normas federativas, da Federação Espírita Brasileira, mas cada uma na sua independência. Nós também temos o bazar e aceitamos a sua doação de roupas, É uma atividade permanente da casa, Essa ajuda a gente sempre pede de roupas, de itens, de acessórios que estejam em perfeito estado para sairmos, para que o nosso próximo possa adquirir e possa nos ajudar na manutenção das atividades assistenciais. Nós também estamos chegando próximo à divulgação do mês de abril, que é o aniversário da Mãe Ritinha. E em março nós também vamos começar a divulgação do dia 29 de abril, que é o chá de bebê tradicional que nós fazemos todo ano, e você é o nosso convidado especial a levar uma peça de enxoval de bebê. E a campanha do quilo, que também é permanente. Nós aceitamos o alimento todos os dias, porque a campanha é mensal, o auxílio a essas famílias é mensal. No mais, nós agradecemos a todos e rogamos nesse momento a suplicarmos Jesus o auxílio das bênçãos, da paz, do amor, da ternura, para que possamos sempre estarmos envolvidos nas melhores vibrações, dos melhores pensamentos, no amparo de Deus, Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz esse silêncio, espera que volte a primavera. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem.
a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que é o sol da confiança enfeita em teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece. Seja um irmão quem for, sofrendo chuva e vento, o trigo moura o campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas